Beleza. Então acho que já dá para começar. Então, primeiro eu vou começar me apresentando. Então, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel. Eu sou aluno do curso de matemática da Federal. E hoje é o nosso último dia do mini curso de criptografia, né? Então, hoje a gente vai falar sobre criptografia RSA, que é um algoritmo de criptografia bem. Ele é um algoritmo bem usado, é um algoritmo que é bem seguro. A gente vai ver por que que ele é seguro. E com a base que o Dixon passou para vocês ontem, a gente vai conseguir entender ele bem, assim, entender com bastante detalhe. Porque é um algoritmo bem simples, ele só usa teoria de números. Então vou parar de compartilhar aqui a câmera para não dar nenhum problema. É, como que tá o som, pessoal? Tá ok? Tá baixo? Beleza. Vocês conseguem ver a minha tela? Beleza. Então, como eu já disse, eu sou o Gabriel, né? Também sou é, aluno do PET Matemática. Então, antes de falar sobre o funcionamento matemático do algoritmo, acho legal dar uma motivada, né? Então, esse algoritmo ele tem esse nome por causa dos caras que criaram ele. Então, o Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Edelman. Espero que eu tenha pronunciado correto. São nomes estrangeiros, sempre é difícil de pronunciar, né? Então, o Rivest e o Shamir, eles são, ou Rivest, não sei, eles são cientistas da computação e o Edelman é um matemático. Então, esses caras, eles tentaram criar e conseguiram, né, criar um algoritmo que é muito seguro e é um algoritmo que não é afetado pelos computadores, né? Porque, só para dar uma contextualizada, a criptografia, ela sofreu uma constante evolução. Então, em algum momento da história, a cifra de César, ela foi considerada segura. Hoje a gente consegue, a gente sabe que dá para descriptografar uma mensagem que está criptografada com cifra de César usando contagem de frequência. E a gente nem precisa de computador para fazer isso. E, bem, outros tipos de algoritmos de criptografia surgiram, em especial na Segunda Guerra Mundial, e eram também considerados inquebráveis na época, né? Até que surgiu os computadores e mandou para vala vários desses algoritmos. Então, o RSA ele vem justamente para suprir uma necessidade de um algoritmo seguro. Então, segundo a Wikipédia, a história do RSA é mais ou menos assim. Esses cientistas, eles ficaram alguns meses ou um ano tentando criar um algoritmo. Eles passearam por várias áreas da matemática e em algum momento chegaram a achar que não tinha como criar um algoritmo que fosse inquebrável, porque chegavam em algumas contradições. Mas, segundo, de novo, o Wikipédia, o, em uma noite lá, eles estavam descansando, tomando um vinhozinho. O Rivest, ele estava com insônia e ele começou a pensar. Começou a pensar e começou a prototipar o que seria o RSA hoje. Então, lá diz que ele conseguiu fazer quase todo esse processo em uma noite. Então, é assim que surgiu o RSA. Então, como eu disse, ele é um algoritmo amplamente usado. A gente vai ver depois. Vocês vão entender, na verdade, por quê que ele é um algoritmo bom, né? E é um algoritmo que usa chave pública. Então, tem uma diferença dos algoritmos que a gente viu no primeiro dia, porque essa chave pública, ela tem a função de criptografar a mensagem. E, teoricamente, qualquer um tem acesso, né? Que é uma chave pública. Então, para você descriptografar, por outro lado, você vai ter uma chave privada. E essa chave só é limitado o acesso a ela, né? Só as pessoas que tipo,
que podem ver o conteúdo da mensagem têm esse acesso. Então, basicamente, a segurança do RSA ela depende do produto de números primos. Então, eu trouxe como exemplo um número P e um Q, 457 e 523. Esses números são números com 3 dígitos, e quando eu multiplico eles, a gente obtém um número de 6 dígitos aqui, né? Bem, isso na mão já seria difícil de quebrar. Só que usando o computador não é tão difícil, né? Quebrar que eu falo é fatorar esse número. Agora, na vida real, a gente está falando de números primos com pelo menos 100 dígitos. Então imagina, você vai fazer o produto de números que tem pelo menos 100 dígitos, você vai ter um número absurdamente grande. E não existe nenhuma forma fácil de fatorar números. Pelo menos até hoje não se sabe, nem matematicamente e nem computacionalmente. E então aí que vem a segurança do algoritmo. Então, antes de falar sobre valeu por cima. Antes de falar sobre o RSA em si, é bom a gente discutir um pouco sobre chaves. Então, primeiramente, eu vou trazer de novo a cifra de César, só que aqui a cifra de César que eu estou pegando é uma cifra bem mais simples do que vocês viram no primeiro dia. Então, aqui a gente simplesmente translada o alfabeto. Então, criptografar uma mensagem é transladar 2 letras para frente, né? Então, o A vira o C, o B vira o D. Então, Então, antes de falar da chave, só para fazer um exemplo, né? Se eu quero criptografar por algum motivo a palavra tangerina, ela vai ficar esse negócio aqui, né? Que não tem um significado semântico. Se vocês verem aqui, o C, ele é equivalente ao A. A chave, nesse caso, é saber que o alfabeto foi transladado 2 casas, né? Isso é a chave. Então, é uma chave privada, e ela serve tanto para criptografar a mensagem quanto para descriptografar essa mensagem. Então, o que a gente vai ver aqui é um pouco diferente. Então, agora o algoritmo RSA ele usa 2 chaves. Ele usa uma chave que é pública e uma chave que é privada. Então, digamos que um cliente e um servidor eles precisam se comunicar e de uma maneira secreta. Então, digamos, sei lá, uma empresa é o cliente e o servidor é um banco. Então, cada um dos envolvidos eles têm uma chave privada e uma chave pública. Então, digamos que o cliente ele quer mandar uma mensagem para o servidor, uma mensagem de maneira segura. Antes de mandar a mensagem, eles vão trocar de chaves públicas. Como as chaves são públicas, isso pode ocorrer sem problema nenhum. Então, como o cliente ele tem a chave pública do servidor, ele pode criptografar a mensagem que ele quer mandar, enviar para o servidor, e o servidor ele vai ter a chave privada respectiva. É a chave privada que serve para descriptografar as mensagens. Então, ele consegue ver o conteúdo da mensagem. Agora, imagina que o servidor ele quer mandar uma mensagem de volta para o cliente de maneira segura. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar a chave pública do cliente, vai criptografar a mensagem, mandar para o cliente, e o cliente, como ele tem a chave privada, ele pode ver qual que é o conteúdo da mensagem. Só que aqui o processo vai ser um pouco mais simplificado. A gente vai usar só 2 chaves, e as chaves são ambas do servidor. Então, uma pública e uma privada. Então, o cliente ele vai pegar a chave pública do servidor, ele vai criptografar a mensagem e vai mandar para o servidor. E o servidor, como ele tem a chave privada, ele consegue ver o conteúdo da mensagem. Então, agora a gente já pode falar do RSA em si. Ele funciona basicamente em 3 etapas: a pré-codificação, codificação e decodificação. Pré-codificação é onde a gente faz as conversões necessárias, ou seja, pegar o texto e converter para números. E codificação e decodificação é o que a gente espera de um algoritmo qualquer de criptografia, né? Então, a pré-codificação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o nosso texto e transformar em número, de alguma forma.
Tem várias formas de fazer isso, tem padrões, tem, por exemplo, a tabela ASCII, só que a tabela ASCII, ela usa muitos números, é, os números são muito altos, então para fazer conta é complicado. Então o que a gente vai fazer é simplificar o máximo possível, né? A gente pode escolher de que forma a gente vai converter as letras em números. Então eu escolhi para CA o 10, por exemplo, B11, C12 e assim por diante. Por que que eu não escolhi o número 1 para ser o A, o 2 para ser o B e assim por diante? Porque isso poderia causar uma certa confusão, né? Então imagina que o A é o número 1. Se eu não estou enganado, o K vai ser o 11. Então, na hora que eu converter um texto para números, se eu tenho um 11 ali no meio, o que significa esse 11? Ele é um A duas vezes ou ele é um K? Então, por isso que, para evitar esse tipo de ambiguidade, a gente usa essa tabela. E se eu precisar de um espaço no texto, eu uso 99. Então, aqui, note que eu não estou considerando acento e nem diferenciando letras maiúsculas de letras minúsculas, só para simplificar a nossa vida mesmo. Então, um exemplo, essa frase aí, eu amo matemática, se a gente quiser converter ela para números, a gente pode, usando a tabelinha, e vai ficar assim. Então, 99 aqui representou espaço, o 10 o A e assim por diante. Agora, se eu destaco só os números, eu vou ter essa lista de números aí. Então, isso daí significa eu amo matemática, segundo a nossa tabela. Agora, a gente já pode começar a falar dos elementos iniciais para codificar uma mensagem. Então, primeiramente, como eu já tinha falado ali no começo, a gente vai escolher um número n. Esse número ele vai ser o produto de dois primos, e esses primos eles têm que ser distintos. E a gente vai pegar a nossa mensagem e dividir em blocos. É importante que cada bloco ele seja menor do que n, e a gente já vai ver, quer dizer, a gente vai ver lá para o final por que tem que ser menor do que n. Então, continuando com o exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, P como sendo 11 e Q como sendo 13. Então, o produto de P e Q vai ser 11 vezes 13 vai ser 143. Lembrando qual que era a nossa lista de números, era essa daqui. Então, por exemplo, a gente pode quebrar nesses blocos. Se vocês observarem, nenhum desses blocos ele é maior do que 143. Uma outra coisa, nenhum bloco começa com zero, porque, como já diz o ditado, zero à esquerda não vale nada. Mas por que a gente não vai começar com zero? Porque a ideia é fazer operações matemáticas aqui com esses blocos. E se eu começo um bloco com zero, eu basicamente estou perdendo uma informação aí no meio do caminho, né? Beleza. E se vocês verem, tem um bloco ali que tem o número 2, só um número, isso não tem problema, mas a gente vai evitar de colocar um bloco só com o número 1, porque o 1 é o inverso multiplicativo dos reais, né, dos inteiros. Então não seria interessante fazer conta. Então, antes de codificar, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Então, o Dixon ontem falou sobre a função feed-Euler, ou feed-n, tortiente de Euler, enfim. Essa função, ela pode ser definida como a quantidade de números, né, menores ou iguais que n, que são coprimos com n. E eu vou precisar de duas propriedades dessa função, que feed um produto m vezes n é igual a feed m vezes feed n, se esses dois números são coprimos. E φ de um número primo é p menos 1. Isso é basicamente a definição de um número primo, né? Então, a gente vai precisar de um n e vai precisar de um e. Esse e, ele tem que respeitar essa propriedade que o MDC de φ de n e é igual a 1, certo? Então φ de n, né, o nosso n, lembrando, ele é p vezes q, então vai ser p menos 1 vezes o q menos 1. E a gente vai chamar esse par aí, NE, de chave de codificação do sistema RSA. Então essa que é a nossa chave pública. É com isso que a gente codifica a mensagem. Então, finalmente, a gente já tem todos os ingredientes necessários para codificar. Então, vamos denotar um bloco por B.
e C de B é a sua codificação. Então, qual que vai ser a fórmula para C de B? É o resto da divisão de B elevado a E por N. Ou de maneira análoga, é a forma reduzida de B a E módulo N. Então, lembrando que é aquele número que a gente obteve anteriormente. E módulo N. O N é o produto dos primos. P, certo? Então, aqui no nosso exemplo, o nosso N é 143. E o feed N aqui vai ser feed 143. Isso daí vai ser feed 11 vezes feed 13, pela propriedade que a gente viu anteriormente. E isso é 10 vezes 12, que é 120. E agora o que a gente precisa fazer é escolher um número E, de forma que a MDC de E120 seja igual a 1. Então, para isso, a gente vai pegar 120, fatorar ele em números primos, né? Isso o Dixon também passou, né? Isso é sempre possível. E a fatoração dele vai ser 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Então, isso significa que o E ele não pode ter nem 2, nem 3, nem 5 na sua fatoração, né? Então, qual que é o valor para E mais simples que a gente pode escolher? O valor mais simples seria o E igual a 7, né? Ou, enfim, um múltiplo de 7, ou um número que tem primos maiores. Mas, por simplicidade, a gente pega o E igual a 7. Na vida real, isso não necessariamente acontece. Não tem muito bem um critério para esse E. Enfim, relembrando os blocos anteriores, são esses daqui, né? 14, 30, 99, etc. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar um bloco, codificar ele, né? Codificar um bloco significa pegar esse bloco, elevar a E, que no nosso caso é 7, e ver a forma reduzida módulo 143. Então, 12 elevado a 7, a gente pode escrever como 12 elevado a 6 vezes 12. Isso daqui vai ser 12 ao quadrado ao cubo vezes 12. 12 ao quadrado é 144, certo? E aqui, se vocês lembrarem de congruência, uma coisa que a gente pode fazer, como é uma congruência módulo 143, o 143 é aquele equivalente a zero. Então, eu posso somar e subtrair ele sem problema nenhum. Então, o que eu vou fazer é subtrair 143 ali dentro do parênteses. Então, eu vou obter 1 ao cubo vezes 12. Vixe, parece que deu problema aqui, né? Porque eu codifiquei um bloco e ele voltou ele mesmo. Então, na verdade, isso daí pode acabar acontecendo. Não significa que o RSA não funcionou. E também não significa que a mensagem não vai estar bem criptografada. Então, quando a gente tem um bloco que acontece isso, a gente chama esse bloco de invariante pela RSA. Isso é normal. Na verdade, a gente não quer que aconteça muito, mas pode acontecer. Uma mensagem longa. Então, só para ter mais graça, vamos codificar um bloco diferente. É o 102, por exemplo. Então, 102 elevado a 7, ele vai ser, já subtrair 143 ali do 102. Isso, como eu tenho um sinal de menos e dentro de parênteses uma potência ímpar, eu posso tirar esse sinal de menos e posso isolar o menos 1 ali, né? Então, escrevi ali aquela potência de uma maneira conveniente, 41 ao quadrado elevado ao cubo vezes 41. 41 ao quadrado é aquele número ali, 1681. Agora, o que eu fiz ali foi dividir 1681 por 143. Então, isso vai gerar um resto 108. E a gente pode pegar só esse resto, certo? Então, o que eu fiz agora foi subtrair 143 ali do 108, certo? E, bem, aqui o que eu fiz foi tirar o sinal de menos ali do parênteses para deixar positivo. Agora eu pego um dos 35 ali, multiplico por 41, vai dar, né, 1435, eu divido esse número por 143. E olha só que bom, deixou o resto 5, então tá ficando mais simples. Agora sobra esse número, 35 ao quadrado vezes 5, e eu posso pegar 35 e multiplicar por 5. 175 é um número bom, porque eu posso tirar 143 e eu vou ter um número menor, né?
E agora sobrou 35 vezes 32, que vai dar 1120. Dividindo por 143, vai ter resto 119. Então, como 119 é um número positivo e ele é menor do que 143, isso daqui é a forma reduzida. Então, isso significa que a gente codificou o nosso bloco. Então, 102, a codificação dele é 119. Então, a gente pode fazer a mesma coisa com os outros blocos. Eu não vou fazer um por um, porque é meio chatinho, né? Dá um trabalho. Mas a gente vai ter essa tabelinha aqui, né? Pré-codificado é aquela conversão inicial, e codificado é depois de fazer essa conta. Então, se vocês observarem, o bloco 2, que era um bloquinho singelo, virou 128. Um bloco bem grande. E o 12, né, ele é o invariante, mas tem mais um invariante aqui, né, o 10. E agora, se destacar os blocos codificados, a gente tem essa lista aqui. Uma coisa que é importante é não misturar esses números. Agora, o que a gente precisa fazer é manter esses blocos, porque na hora de descriptografar, eu vou precisar descriptografar bloco a bloco, né? Então, é a observação que eu coloquei aqui. Senão, eu não vou chegar numa mensagem que tenha um significado. Então, vamos discutir como que a gente faz para descriptografar agora uma mensagem. Então, para fazer isso, a gente vai usar o valor de n, que a gente já descobriu lá no começo, e agora o número d. Esse d ele vai ser o inverso do e módulo φ de n, certo? Se vocês lembrarem que é o inverso, é um número que satisfaz essa congruência aqui. D vezes e é congruente a 1 módulo φ de n. Então a gente vai chamar esse par ND, de chave de decodificação. Essa chave aqui é a chave privada. Nossa, é a chave que só tem a função de descriptografar. E agora a receitinha, né, para descriptografar a mensagem vai ser essa, né? Eu vou denotar um bloco codificado por A. Esse A é um C de B, né? Mas a gente denota por A para simplificar a notação. D de A é a codificação, então a D de A é o resto da divisão de A elevado a D por N. Ou de maneira análoga, né? D de A é a forma reduzida de A elevado a D módulo N. Note que é quase a mesma coisa do que a gente fez para criptografar, só muda que no lugar de E a gente colocou D agora. Então vamos fazer um exemplo para entender bem como que funciona. Então aqui eu estou tomando o N como sendo o 143, nosso E lembrando que é 7, e o nosso φ de N, φ de 143, é 120. Então eu vou usar o algoritmo euclidiano estendido para dividir 120 por E, né? Que no caso é 7. E olha, por sorte, gerou um resto 1. Então eu vou isolar esse 1. Vou ter essa expressão, 120 mais ou menos 17 vezes 7. E esse menos 17 seria o nosso D. Só que como a gente quer uma forma reduzida, positiva, então a gente soma 120 ali, que é o valor de φ de n, vai dar 103. Para quem não está lembrado, para quem não está entendendo porque a gente fez isso, a gente quer o D de forma que D vezes E é congruente a 1 módulo φ de n, né? Só que isso significa que D vezes E menos 1 é um múltiplo de φ de n. Então, isolando 1, a gente tem essa expressão aqui, né? Que é justamente o que a gente tem aqui em cima. 1 é igual a um múltiplo de φ de n, que no caso aqui é 120, e aqui é D vezes E, certo? Então, voltando ao nosso exemplo, o que a gente pode fazer? Pode pegar um bloco, elevar a D e ver se a gente chega no bloco original, né? Então, o D nesse caso é 103, e nesse caso a conta ela seria um pouco complicada, né? Então, isso pode acabar acontecendo, né? O dele pode acabar ficando grande, então aqui eu não vou fazer essa conta, mas se vocês usarem um computador, vocês conseguem fazer essa conta e vão ver que de fato,
119 elevado a 103 é congruente a 102, a módulo 143, que é o que a gente queria, né? A gente conseguiu descriptografar a mensagem. Então, só para lembrar a tabela, pré-codificado e codificado, se vocês verem o 119 ali, de fato, 102 é o bloco original. Então, para resumir, o RSA, a primeira coisa que a gente precisa fazer é converter as nossas letras em números, né? Letras e demais caracteres, quando tiver. O segundo passo é escolher um valor de n, de modo que n ele seja o produto de dois primos distintos. O terceiro passo é pegar a nossa mensagem, que está em uma forma numérica, e quebrar, desculpa, em blocos que sejam menores do que n. O nosso quarto passo é escolher um e, de modo que o MDC de φ de NE seja igual a 1. Aqui no quinto passo a gente já obteve a nossa chave de codificação, ou seja, a nossa chave pública. E agora no sexto passo, o que a gente vai fazer é codificar em si a mensagem, né? A gente faz isso bloco a bloco. E a codificação é a forma reduzida do bloco elevado a e módulo n. Agora no sétimo passo a gente decodifica a mensagem, novamente bloco a bloco. Na verdade, o sétimo passo é a escolha do D, né? Aí o oitavo é a chave e nono é a decodificação. E a decodificação é justamente a forma reduzida do bloco elevado a D módulo n, certo? Então, alguns de vocês talvez já estejam se perguntando, mas por que funciona? Tudo bem, eu dei aqui no passo 6 a gente fala, tá, é assim que codifica a mensagem. Mas por que no passo 9 isso daqui vai chegar na mensagem, vai voltar para a mensagem original, né? Então é justamente o que a gente vai ver agora. Então o que a gente quer em essência? A gente quer, quando descriptografar um bloco, ou seja, aplicar D em um C de B, a gente quer que isso volte no B, certo? Ou seja, a gente quer que B elevado a ED seja igual a B. Aqui tem que tomar um certo cuidado, porque essa igualdade, a gente quer que isso aconteça com as formas reduzidas, módulo n, né? Então, essa potência ela pode ser um número grande, mas a gente reduz isso, módulo n, e daí sim, essa igualdade é o que a gente quer. Então, como tanto b elevado a ed e b, eles são números menores do que n, basta mostrar essa congruência. Então, se eu mostrar essa congruência, está provado que o algoritmo ele funciona, certo? Então, a primeira coisa é, o d ele é um número tal que e de d é congruente a 1 módulo φ de n. Essa é a primeira observação. Então, isso daqui, né, por definição, significa que E vezes D é 1 mais um múltiplo K de φ de n. Só que φ de n é P menos 1 vezes Q menos 1, certo? Então, a gente pode calcular quanto que é B elevado a ED. B elevado a ED, ele vai ser B vezes B elevado a ED menos 1. E isso daí é congruente, o ED menos 1, basta eu subtrair 1 dessa expressão aqui de cima, né? Então, vai ser B vezes B elevado a P menos 1 elevado a K, que é menos 1. Isso aqui eu ajeitei de uma maneira conveniente, os expoentes. Então, agora o que a gente pode fazer aqui se o P não dividir o B, não dividir o bloco, a gente pode usar o teorema de Fermat e concluir que B elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. E se a gente concluir isso, né, se a gente vem nessa expressão aqui de cima, a gente vai ter que B elevado a ED é congruente a B módulo P, certo? Porque B elevado a P menos 1 vai ser 1, então B elevado a ED é congruente a B módulo P. Já é quase o que a gente quer, né? A gente quer que isso aconteça módulo N. Mas tem um problema, que na verdade não é um problema, se P divide B. Então, se P divide B, o que a gente vai ter é que B vai ser congruente a 0 módulo P. Bem, isso é a definição de congruência, né? B vai ser um múltiplo de P, então B é congruente a 0 módulo P. Então, se P é congruente a 0 módulo P, o B elevado a D, olhando a expressão lá de cima de volta, aparece o B aqui,
Então, B elevado a ED também vai ser congruente a zero e, por consequência, congruente a B módulo P. Então, de qualquer forma, B elevado a ED é congruente a B módulo P. Só que o que eu usei aqui? Eu usei o termo de Fermat, que eu só preciso de um número primo, e eu usei essa expressão, que ela é meio que simétrica. Se eu posso trocar P menos 1 e Q menos 1. Então, o mesmo raciocínio eu posso usar com Q, e concluir também que B elevado a ED vai ser congruente a B módulo Q. Então, disso daí segue que B elevado a ED menos B é divisível tanto por P e tanto por Q. Agora a gente vai usar um resultado que eu acho que a gente não viu ontem, mas ele é um resultado que ele é bem clássico em teoria de números, que é o seguinte. Como a gente tem que o MDC de P e Q igual a 1, o BD menos B, a gente sabe que ele é divisível por P e por Q. Então ele é divisível pelo produto de P e Q, que o MDC desses dois números é igual a 1. Então, usando esse resultado, segue que B elevado a IQ menos B é congruente a zero módulo N, porque N é igual a justamente o produto de P e Q. Então, por fim, a gente chegou na congruência que a gente queria, que é B elevado a D é congruente a B módulo N. Então, está provado que o algoritmo faz sentido, né, que a descriptografia ela realmente volta nos valores, nos blocos originais. Então, agora, eu vou discutir um pouco sobre a implementação do RSA e de alguns problemas, possíveis problemas. Então, para descriptografar, a gente precisa saber esse par, né, ND. Esse par é a chave privada. Então, assim, eu poderia pensar, essa chave privada, o N ele é conhecido, mas o D é que eu preciso saber. Então, não seria só saber quem é D e não saber fatorar N, no caso? Então, na verdade, o D ele é um número que satisfaz essa propriedade aqui, né? O D vezes E é congruente a 1 módulo φ de N. Saber quem que é D, primeiro você precisa saber quem que é φ de N. Mas para saber quem que é φ de N, você precisa saber fatorar N. Então, acaba que dá na mesma de saber a chave privada, você precisa saber fatorar o número N. Então, um problema que pode surgir na hora de usar esse algoritmo é a necessidade de primos grandes. Então, porque se a gente pensar, uma empresa que usa, digamos, RSA, ela precisa gerar essas chaves, né? Ela precisa, com uma certa regularidade, gerar chaves novas, porque ela não vai ficar usando para sempre as mesmas chaves, né? Apesar de alguns artigos dizerem que quebrar o RSA demoraria milhares de anos, sempre tem falhas humanas e tem outras coisas envolvidas. Então, é importante que, com certa periodicidade, você gere novas chaves. E isso talvez não seja uma tarefa tão simples, porque como que você vai ficar gerando constantemente primos com termos com mais de 100 dígitos, né? Isso é uma tarefa. Tem jeitos tem técnicas matemáticas, tem jeitos, mas não é algo tão simples. Então, o RSA ele acaba não sendo tão interessante, por exemplo, quando você precisa de um algoritmo rápido e de um algoritmo tipo de celular, de um aplicativo de celular, que é algo que precisa de transmissões muito rápidas. Uma coisa também que pode acontecer é um valor de D pequeno. Então, se o D for pequeno, o RSA já não é tão seguro. Então, foi provado que para valores de D pequeno é possível quebrar um algoritmo desses. E um outro problema é quando P e Q são números grandes, mas o módulo da diferença deles não é. Então, se a gente vê eles como coloca eles numa reta, então seria se a distância deles é pequena, né? Se isso acontecer, é possível também quebrar o algoritmo RSA. E uma coisa que está relacionada com números primos é o teste Miller. Aqui eu não vou abordar, mas se vocês forem na apostila, lá fala sobre o teste Miller e ele é basicamente um teste
que ajuda a encontrar o número primo. Então ele vai dizer se tá, esse número aqui, ele não é número primo. Então ele auxilia nesse processo. Você não precisa necessariamente fatorar um número. Porque se precisasse fatorar, aí seria complicado, certo? E mais uma coisa que eu esqueci de comentar é que o RSA, ele, apesar de ser um algoritmo usado, ele não é tão usado assim em todos os processos. Então, é muito comum que se usem algoritmos que só têm uma chave privada, porque geralmente são algoritmos bem mais rápidos, né? Porque o RSA é um algoritmo lento. Essas contas que precisam ser feitas, elas usam números muito altos, então acaba que não é tão viável para coisas que precisam de velocidade, né? Tipo, um aplicativo de banco, por exemplo. Então, o RSA, ele, nesse sentido, ele é usado como uma forma de guardar chaves de outros algoritmos, por exemplo. Então, o último tópico que eu vou discutir é a assinatura digital. Então, a gente falou aqui do RSA, a gente já viu como que funciona. E uma coisa, um problema do RSA, um problema nato, é que por ele ter uma chave pública, qualquer um tem acesso a essa chave. Então, imagina que um hacker, ele consegue informações pessoais de uma empresa e ele pede uma transferência para um banco, por exemplo. E aí ele consegue mandar uma mensagem criptografada usando a chave que é pública do banco. Então, e o banco não vai ter como saber se essa mensagem ela veio de fato da empresa, se usar o algoritmo da forma como a gente apresentou aqui. Então, para isso que existe o conceito de assinatura digital. Então, imagina que primeiro, quem recebe pode confirmar o remetente. Então, com a assinatura, o banco ele vai saber quem que está mandando a mensagem, exatamente. Então, a gente vai usar. Agora a gente volta para o caso onde tanto a empresa e o banco eles têm chaves. Então, vai ser o E índice Ezinho e D para a empresa e o E e o índice Bzinho para o banco. Então, essas são as chaves deles. Imagina que a mensagem da empresa é uma mensagem M, né? O que normalmente a gente faria, a empresa pegaria a chave pública do banco e mandaria a mensagem, certo? Então, pegaria a mensagem e me levaria ao E. Só que não é isso que ela vai fazer. Então, usando a assinatura digital, o que é basicamente fazer essa assinatura digital? A empresa, ela primeiro, ela vai usar a chave privada dela na mensagem. Então, ela usa a chave privada que, peraí, eu falei que a chave privada não tem nada a ver com a codificação, né? Só que a gente vai ver por que isso vai dar certo. E aqui, como ela usa a chave privada primeiro, e depois ela usa a chave pública do banco para criptografar a mensagem, isso aqui garante que é a empresa que de fato está mandando a mensagem, porque só a empresa que tem essa chave, afinal de contas. Então, o banco que ele vai fazer, ele vai pegar a mensagem S, que é a mensagem criptografada pela empresa, ele vai usar a chave privada dele, que é o D, e depois ele usa a chave pública da empresa. Então, fazendo esse processo, ele vai conseguir descriptografar a mensagem e ele já sabe que a mensagem veio da empresa, porque tem esse Dzinho ali, certo? Então, só para a gente ver que isso realmente funciona, então o S está entre esse colchetes aqui, eu nunca sei se é colchetes ou chave, mas enfim, esse aqui é o S. O S ele é o M elevado a D da empresa, elevado ao E do banco. Então, eu elevo isso primeiro ao D do banco e depois ao E da empresa, que seria aqui a chave pública da empresa. Então, como isso aqui é um monte de potência, a gente pode organizar num produto. Aqui eu estou organizando num produto conveniente, né? Então, E vezes D, e aqui E vezes D, tanto da empresa quanto do banco. A gente já viu que isso daqui dá igual a M, né? Isso aqui dá equivalente a M. Então, de fato, isso aqui funciona e esse conceito de assinatura, ele prevente, né, que não aconteça esse caso de uma invasão de hacker, por exemplo.
Então, agora eu gostaria aí que vocês fizessem o exercício 1. Esse exercício, eu sei que alguns aí talvez não consigam fazer, não tem papel e lápis, mas eu gostaria que quem puder faça esse exercício. Acho que eu vou dar uns 10 minutos, 10, 15 minutos. Então, basicamente, o que que você vai fazer? Você vai pegar P igual a 11, Q igual a 3, e você vai seguir os passos escritos no capítulo. Eu já coloco no slide ali, que descreve o passo a passo. E eu quero que vocês criptografem o nome de vocês. Pode ser só o primeiro nome. Se quiserem também um apelido para ficar mais fácil, não tem problema. Lembre-se, ignorem acentos e letras maiúsculas, mas gostaria que vocês fizessem esse exercício. Vou dar um tempinho, então. Então, aqui, para quem precisar, né, aqui é a tabelinha de conversão. São aqui os números primos, né, que eu quero que vocês usem. P igual a 11, Q igual a 3. Ali na esquerda tem o passo a passo. Falem alguma coisa aí, pessoal, para eu saber que vocês estão aqui ainda. Boa tarde. Opa, boa tarde. O chat eu acho que tá desativado, não tá? Será? Acho que não. Não? Eu não tô conseguindo acessar o chat hoje, nos Olha, outros dias eu consegui. acabei de receber uma mensagem aqui. Uai, O pessoal tá mandando a mensagem. deve ser uma É, configuração do notebook, então. pois é, Valeu. que isso. E se alguém tiver alguma dúvida também, se não entendeu algum passo, acabei até esquecendo de falar, mas vocês podem interromper, tá? Vocês podem falar, usar o microfone, escrever no chat. Fiquem à vontade. À vontade, né? Ah, e uma coisa também que eu não coloquei aqui é, depois que a gente criptografa, eu não juntei os números e tentei dar um sentido, né? Tipo, deixar as letrinhas todas bagunçadas, porque isso acho que nem tem como fazer, né? Porque se você vê os pares que vão formar, eles nem vão estar nessa tabela aqui. Só para eu saber, tem alguém fora o Matheus que tá tentando fazer? Boa Beleza. tarde. O meu também Tarde? não está aparecendo no chat. Não, poxa, estranho. Deixa eu ver. Aqui pra mim tá normal. Em qualquer coisa, vocês podem usar o microfone, então, se não tiver aparecendo no chat. Vocês estão vendo a tela ainda estão vendo a tela da apresentação? Sim, a tela tá A tela ok. sim. Só o chat que não apareceu. Beleza, beleza. É estranho esse negócio do chat. Bom, a apostila ela vai ficar disponível também na descrição do vídeo no YouTube. Dá pra colocar, sim. A apostila, o material também. Aí tem como baixar e tal, e acompanhar direitinho. Lá na apostila tem mais coisas também que acabou que eu não coloquei aqui. Por exemplo, o teste de Miller lá, ele tá bem explicadinho. Tem uma sessão inteira só pra ele. Bacana. Quando vocês fizerem aí, se quiserem falar ou colocar no chat, coloquem os blocos
originais e depois coloquem os blocos codificados, só pra gente ter uma noção. Com licença, Gabriel. Só Oi. perguntar aí pro pessoal, vocês que não estão conseguindo acessar o chat, vocês estão acessando o Teams pelo celular? Não, eu estou acessando pelo notebook mesmo, usando como navegador Chrome. Eu estou até tentando entrar no Mozilla para ver se rola. Eu também estou pelo notebook e não deu nada aqui. Tentei entrar novamente na sala, mas continua Eu mesmo. estou usando pelo celular, só que ontem o bate-papo estava tranquilo. Que estranho, parece que quando as pessoas entram como convidados, às vezes consegue, às vezes não, e não tem nada nas configurações que ajude nisso, então você não sabe muito o que fazer, mas podem usar o microfone aí, que acho que é o melhor método. Beleza. Se quiserem também compartilhar a tela de vocês pra, sei lá, às vezes mostrar com mais detalhe também. Tá, vocês já conseguiram achar quem que é o FeedN? Alô, alô, vocês me ouvem ainda? Alguém me fala alguma coisa, por favor? Beleza. Quanto que é, Matheus? Beleza, beleza. Obrigado. Quanto que é, Matheus? FeedN? 20, beleza. Tá certo. Qual o valor que você atribuiu pro E, Matheus? $17. Pela madrugada. Aqui que eu ia comentar também, pro exercício, peguem um valor mais simples que vocês puderem, tá? Pra não dar muito trabalho. 17, tudo bem, é válido. Mas eu acho que as contas, elas ficaram um pouco complicadas. Pensem na faturação do FeedN e vejam qual que é o primo mais de boas que dá pra pegar. Vou dar mais uns 5 minutinhos. Espero que dê tempo de concluir aí.
Para quem tá entrando agora, a gente tá fazendo esse exercício, tá? Só para deixar avisado. Exato. O Alexandre ali comentou que o menor valor de E seria 3 por causa da faturação de Fidini. Então acho que é uma boa opção usar esse valor aí, né? Não que você precise usar, né? Se você quisesse um algoritmo mais seguro, você provavelmente não usaria igual a 3. Mas como a gente só quer brincar um pouco, é melhor usar os valores mais baixos, né? Existe o canal no YouTube do PET Matemática da Federal? Existe. Qual é o nome lá do canal? Que eu tô procurando aqui e não encontrei. Se alguém puder, se alguém do PET puder colocar o link. Você tá conseguindo ver o chat? Não consigo ver. Deixa eu ver se tem um jeito fácil de achar, então. Só pesquisa PET Mate UFPR, não é PET Matemática, só PET Mate UFPR você vai achar. Ok, obrigado. Na verdade eu pesquisei aqui e não achei, então acho que deve ter um outro jeito. Mais fácil. Se jogar PET Mate, o FPR aparece. Eu achei Isso, pelo parece. Pet Mate, PET parece, é Mate. verdade. O P com maiúsculo, o M com maiúsculo e o FPR tudo em maiúsculo. Aí aparece. Tem uma imagenzinha de um cubo. Perfeito. Tá, alguém conseguiu já terminar? Alguém quer compartilhar? Quase. Matheus, beleza. Aguardemos. Opa. Aparentemente o Matheus terminou ali. Entendi. Então, Eu o acho que não N foi uma boa criptografia aqui, porque deu bastante invariantes. Deu, acho que invariante? 3 invariantes. Você usou qual valor pra ir? Pro 3 mesmo, o 17 estava ficando muito difícil. Entendi. Não, 17 é complicado. Tá. O N, no caso, é 33, né? Então, todos os blocos Isso. eles são menores que 33, certo?
Nenhum bloco começa com 0. Nenhum bloco tem só o número 1. Beleza. O 10, deixa eu adivinhar, o 10 é um invariante. 10 é invariante. Tá. Você vai compartilhar os blocos originais, Matheus? Quer que eu mande ali? Ok. Só para ter uma noção. Tem mais alguém que tá tentando, ou tá quase lá, só para eu ter uma ideia? Daí a gente já prossegue. Beleza. Então, enquanto o Matheus acha lá, ele digita lá os blocos criptografados, eu trouxe um exemplo. Então, acho que dá pra gente prosseguir qualquer coisa. Depois do exemplo, a gente discute mais e vocês me contam aí como que ficou. Então, o exemplo que eu trouxe aqui, vocês estão vendo a tela, né? Sim. Beleza. Então, o exemplo que eu trouxe é... Peraí, opa. Vamos codificar o nome do Zeca. Para quem não sabe, o Zeca é o tutor do nosso pet. E como é um nome mais simples, é um bom nome, então a gente vai usar esse nome. Então, primeira coisa, deixa eu dar um zoom aqui. Lembrando, eu não tenho tablet, tá? Então eu fiz na mão mesmo. Desculpem. Tentei dar uma caprichada. Então a primeira coisa que a gente faz é transferir, converter para números. Usando a tabelinha lá, vai ficar 35, 14, 12 e 10. Então, 35, 14, 12 e 10. Os blocos que eu escolhi foram 3, 5, 14, 12 e 10. Todos menores do que o N, que no nosso caso é 33. Então, a primeira coisa, a gente usa o feed N. A gente acha o feed N, né? Feed N é feed de 33, que vai ser 20, como eu tinha comentado. Né? E a fatoração de feed N é 2 ao quadrado vezes 5. Então, significa que o menor primo que não aparece aqui nessa fatoração é 3, que é justamente o que a gente vai usar para codificar a nossa mensagem, que é o número mais simples. Então, a codificação que a gente vai fazer, a gente vai pegar cada bloco, elevar ao nosso E, que vale 3, e ver a forma reduzida módulo N, que é módulo 33, nesse caso. Então, 3 ao cubo já por sorte, deu a forma reduzida. O 5 ao cubo aqui, eu posso escrever como 25 vezes 5. 25 eu subtraí 33. Ficou menos 8 vezes 5, menos 40. Aqui, como é menos 40, eu vou somar 33 e depois somar 33 de novo para poder chegar em 26, certo? Então, o que eu marquei em vermelho aqui são os blocos já codificados, tá? E o 14 ao cubo, bem, o 14 ao cubo a gente vai fazendo essas continhas aqui. Tudo que vocês já sabem, né? Somando, subtraindo o cara que é o módulo e fazendo divisão, a gente chega que o bloco codificado vai ser igual a 5. Então, próximo passo é codificar o bloco 12, que por sorte ou por azar ele virou um invariante, e o 10 também virou um invariante, por isso que eu falei ali pro Matheus que provavelmente o 10 é invariante. Então, nesse caso, não ficou uma criptografia tão boa, porque a gente tem 2 invariantes e é uma mensagem pequenininha, né? Mas, tudo bem, serve como exemplo didático. Então, agora a gente pode descriptografar a mensagem, né?
Então, o primeiro passo é encontrar o D. Então, aqui, eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou dividir o φn por E, ou seja, eu divido o 20 por 3. Então, vai sobrar resto 2. Aqui, o 2 eu posso escrever como 3 menos 1. Então, isso aqui eu coloco 3 em evidência, fica 20 igual a 7 vezes 3 menos 1. Então, isolando 1, como a gente já vinha fazendo, a gente acha aquela expressão e naquela expressão a gente localiza quem que é o D, né? No caso, o D vai ser igual a 7. Então, D é igual a 7. Aqui tem o φn, né? Aqui tem o E. Então, a gente usa D igual a 7 e a gente pode descriptografar algum bloco, né? Eu peguei o bloco, se a gente voltar, eu peguei o bloco 14. Na hora de criptografar ele fica 5, né? Simplesmente porque é o bloco menor. Então, fazendo as contas aqui, né? 5 elevado a 7. Isso aqui a gente vai chegar que, se vocês olharem com calma depois, vocês vão ver que de fato vai dar 14. Ou seja, só para a gente ter o gostinho, né? Eu só vou fazer com esse bloco, né? Não precisa fazer com todos. Mas a gente pode ver que funcionou aqui o algoritmo. Então era isso que eu tinha. Se alguém quiser ainda comentar ali os resultados, eu vou ficar por aqui, mas eu vou falar aqui das referências, né? A primeira referência é o número números inteiros de criptografia RSA, que é o livro do IMPA. Esse livro é basicamente o que a gente usou para dar o esqueleto para o mini curso. E esses dois a 2 e a 3 são artigos que eu usei para falar um pouco mais da parte de chaves, né? Que eu usei mais aqui no meu dia. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que participou. Em nome do PET, eu agradeço por todo mundo. Também quero agradecer a todos os envolvidos no processo de criar esse mini curso. Foi realmente foi muito legal. Teve muita gente envolvida, tá? Para criar o material, para fazer as aulas, para revisar, o tutor também que revisou o material. Então eu agradeço por todo mundo e a gente fica por aqui, eu acho. Eu vou ficar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, quiser falar mais alguma coisa, daqui a pouco, 5 horas, tem o mini curso do Arthur. Então até lá, pessoal. Acho que eu parei de compartilhar já na tela. Lembrando que a apostila está no site do PET, bem como todos os slides e as aulas vão estar no canal do YouTube futuramente, quando a plataforma processar os vídeos.